Olá, tudo bem? Vamos concluir o nosso estudo de fevereiro e vamos falar um pouco, exatamente nessa segunda parte do nosso estudo mensal, sobre perspectivas quando nós olhamos para fora do Brasil, né? Quando olhamos para a China, para a Europa, para os Estados Unidos, o que a gente consegue perceber de importante para pautar a condução das nossas estratégias de investimentos em bolsa de valores. Vou destacar as coisas que entraram no meu radar e tentar justificar por que essas coisas são importantes para mim. Vamos começar por uma visão de China. Nessa notícia, né? China promete intensificar políticas para apoiar a recuperação econômica em 2024. Vamos lembrar que até dezembro de 2022, a China ainda vivia, era o único país que estava fazendo isso, a política de lockdowns, fechando a economia toda vez que tinha um surto de Covid. Então, até dezembro de 2022, a China machucou muito a sua própria economia. Em 2023, o país começou a se abrir novamente, teve um crescimento importante, mas longe ainda do seu passado, do período antes da pandemia, né? E aí, essa matéria fala um pouco do que esperar de 2024. Sem dar maiores detalhes, as autoridades chinesas, segundo essa matéria da Reuters, elas confirmaram que o país pretende intensificar seus ajustes internos para apoiar uma recuperação econômica neste novo ano. A informação veio após a Conferência Anual de Trabalho Econômico Central, um encontro de 2 dias, que tradicionalmente define os rumos da agenda econômica para o novo ano, né? Entre as medidas, o governo antecipou que planeja uma nova rodada de reforma institucional, fiscal e tributárias, além de uma reforma financeira. Também é uma promessa de acelerar a construção de um novo modelo de desenvolvimento imobiliário e a coordenação da resolução dos riscos associados aí às dívidas de empresas chinesas. Pequim tem lutado para estimular a recuperação econômica no período pós-pandemia, em meio a uma crise imobiliária que já se arrasta de algum tempo, cada vez mais profunda e com dívidas crescentes, tanto do governo central como das províncias. Segundo informações da imprensa local, a China vai se concentrar na demanda efetiva no próximo ano, dando especial atenção à demanda interna. Também informou que o país fortalecerá os ajustes da política macroeconômica anticíclica e intercíclica. Para promover ainda mais a recuperação econômica, precisamos superar algumas dificuldades. Os principais problemas são a demanda efetiva insuficiente, o excesso de capacidade em algumas indústrias, as fracas expectativas do público e muitos riscos ocultos, disse a mídia local, né? Então, está aí. China se debruçando sobre seus problemas internos. O que eu gostaria de salientar é que toda vez que você pensar em China, não pense num país capitalista tradicional, porque ela não o é, né? O capitalismo chinês é um capitalismo de Estado, então tudo é muito controlado. Então, Clóvis, construtoras podem quebrar? Sim, podem quebrar. Bancos podem quebrar? Sim, podem quebrar. Por outro lado, o Estado tende a fazer o quê? Assumir, né, determinadas questões para evitar riscos sistêmicos de contágio, pode confiscar bens das empresas, dos donos das empresas, prendê-los, desaparecer com eles. É assim que a banda toca por lá. Então, ao meu ver, é um ambiente muito controlado. Podem ter problemas, claro que sim, problemas, inclusive, por conta de mudança de expectativa. O governo estimulou muito a construção civil e aí depois pisou no freio. Isso deixou as empresas com sérios problemas, né? Mas não vejo nenhuma possibilidade de ter um Lehman Brothers, tipo
que aconteceu nos Estados Unidos, na China, de um grande banco cheio de passivos por conta de dívidas de imobiliárias, de construção civil, vir a quebrar. Não vejo a coisa indo por este caminho. Acho que a China ela tende ao longo de 2024, ir sanando os seus problemas de forma gradual. O que eu tenho visto, eu tenho dito isso para o pessoal que me acompanha na mentoria, né? Para as pessoas que fazem mentoria, a gente tem falado bastante de China, e a gente sempre diz isso, né? Que a China optou por utilizar a homeopatia para combater o problema da crise do mercado imobiliário. Não é a alopatia, é a homeopatia. Então, são doses graduais, mas que, no decorrer do tempo, produzem o seu efeito. Então, é assim que nós estamos enxergando, ok? Bom, vamos falar de Europa. Vamos falar de Europa. O que é que nos chama a atenção quando nós olhamos para a União Europeia, né? O que nós vemos por lá é que o ciclo de alta de juros se encerrou. O ciclo de alta de juros se encerrou. É a nossa percepção, nosso sentimento. E aí a gente vê uma economia que vem perdendo força, vem perdendo o seu dinamismo. E as autoridades se veem diante dessa realidade e que, se demorar a reagir, né, podem acabar comprometendo o ano de 2024 e até mesmo de 2025. Então, para não comprometer, a União Europeia precisa reagir de forma preventiva. Então, ações e títulos europeus tiveram muito com que lidar nos anos recentes, principalmente a guerra, a crise energética, aumento de inflação. Agora as coisas estão melhores. O índice de ações alemão, o DAX, tem valorizado bastante desde o final do ano de 2023. E os investidores estão otimistas, em parte porque a inflação está caindo mais rapidamente do que o que havia sido projetado. Por outro lado, a economia vem dando certos sinais de fraqueza, e o corte de juros está aí, já, vamos dizer, à vista, né? Os formuladores de política econômica precisam estar atentos a essa realidade. A inflação bateu agora em novembro 2,4%, quase que a meta do Banco Central Europeu de 2%, né? E isso, para nós, é mais do que suficiente para que a União Europeia inicie o seu ciclo de corte de juros. Alta não terá mais. Inflação de 2,4% em novembro, com meta de 2%. Então, é de se esperar que a Europa comece a flexibilizar e cortar os juros em muito breve. Nos Estados Unidos, a gente vai falar sobre isso, cresce a percepção de que talvez março ou abril se dê o primeiro corte de juros. Então, vamos pensar também em termos de União Europeia na mesma linha, de março ou abril, termos o primeiro corte dos juros. A economia precisa deste olhar mais atento, né? Então, é isso que eu gostaria de destacar em relação à Europa. Um certo enfraquecimento, a inflação voltando para próximo da meta, e é hora, sim, para não prejudicar mais a economia, começar a se pensar em cortar os juros já em março ou abril deste ano, ok? Então, essa é a ideia. Muito bom. Vamos falar agora dos Estados Unidos, portanto, né? Vamos falar dos Estados Unidos. Após a última reunião do Federal Reserve, cresceu em muito a percepção de que o corte de juros está logo ali à frente, né? Está logo ali à frente. E isso é muito importante. Vamos lembrar que, num cenário anterior, se falava em cortes de juros em junho, julho. Esse, inclusive, era o meu cenário inicialmente, no meio do ano. Eu pensava em julho, o corte da taxa de juros nos Estados Unidos. Em novembro, o Bill Ackman, bilionário
investidor americano, ele disse, olha, os juros serão cortados em março. Foi o primeiro que disse isso, quando o consenso de mercado falava em maio ou junho, né? Estava dividido ali meio a meio, maio ou junho. O Bill Ackman disse, não, vai ser março. De lá para cá, sobretudo, a ata da última reunião de dezembro, onde a presidência do Federal Reserve deixou claro de que o ciclo de alta já tinha se encerrado e que eles estavam, inclusive, muito satisfeitos com os resultados e tinha sido acima das expectativas, já falando em juros, influenciando a queda da inflação para algo em torno aí de 2,8%, 2,9%, a meta lá de 2%. Então, os números e as avaliações tinham sido muito positivos por parte do Banco Central americano. E aí, desde novembro para cá, o que foi que aconteceu? Cresceu em muito a convicção de que março já terá corte de juros de 0,25%. Veja que essa sensação já é uma sensação presente para 46% dos ouvidos na área econômica financeira lá dos Estados Unidos. 46% já tem aí esse número expressivo dos que acreditam que já em março haverá um corte de 0,25%. Né? Então, é isso. A gente tem aí uma perspectiva concreta de começar mais cedo o ciclo de corte de juros. Clóvis, você acha o quê? Bom, eu trabalhava com julho, joguei esse cenário na lata do lixo, comecei a trabalhar com abril, maio, sendo muito mais possível acreditar no mês de abril para o início de corte de juros. Mas não descarto essa possibilidade de março. Inclusive, dados recentes, agora na última semana de dezembro, corroboram para essa tese de que talvez em março tenha o primeiro corte. Caso não tenha em março, eu acho que de abril não passa, certo? De abril não passa. E o que isso representa? O que isso representa para a economia americana, para a Bolsa? Isso representa mais otimismo, tá vendo? Mais otimismo para bolsas, né? Porque haverá uma mudança de expectativa e mais gente interessada em investir em renda variável, em bolsa de valores nos Estados Unidos e em países emergentes. Essa simples mudança de expectativa já fez com que nós tivéssemos um mês de novembro excepcional para a Bolsa de Valores brasileira e o mês de dezembro também muito bom, né? A gente vem aí de um período muito positivo do ponto de vista de superação de máximas históricas, né? Olhando aí para novembro e dezembro, a gente viu aí um movimento maravilhoso de alta, liderado pelos estrangeiros. 21,1 bi, saldo positivo no mês de novembro, e dezembro também fechando com um saldo positivo expressivo, e isso tudo nos mostra um apetite ao risco e esse movimento, né, de procura pela Bolsa dos países emergentes, e nós aí estamos neste grupo, né? Estamos aí nesse grupo. Aí fica a seguinte pergunta para você refletir. Será que, num movimento de antecipação de corte de juros, isso vai impactar o Brasil? Será que vai impactar o Brasil uma antecipação? Porque, veja, o presidente do Banco Central brasileiro já deixou claro, Campos Neto, que teremos nas próximas 2 reuniões, aí vamos refletir março, abril, cortes de 0,50, então mais 1% de corte aí nas próximas 2 reuniões somadas. E daí em diante, teremos o quê? Eu acredito que a decisão do Federal Reserve de antecipar pode jogar pressão no Brasil para acelerar o corte de juros e podermos chegar, talvez, a cortes de 0,75. Acredito que isso é possível, né? Então, de olho no FED, o Banco Central Brasileiro pode acelerar ritmo de cortes em 2024. Isso quem fez essa declaração foi a equipe da Sul América Investimentos, entendendo que isso é plenamente possível. Ninguém esperava uma aceleração de ritmo de cortes na decisão de dezembro, mas o comunicado tem um viés favorável a essa perspectiva, olhando
o ano de 2024, né? E a gente pode imaginar que numa antecipação desses juros, a gente pode ter uma influência no mercado nacional. A Nathalie Vital, que é da Sul América Investimentos, ela disse: atribuímos uma simetria, uma probabilidade maior de que o BC acelere o ritmo de corte de juros. Nosso cenário base, temos uma Selic terminal de 9% no ano de 2024, cortando o ritmo ao ritmo de 0,5%, com o último corte de 0,25% para alcançar os 9%. Mas vemos uma simetria para chegar mais rápido na Selic terminal, mas há um risco relevante de acelerar esse ritmo. Um fator é o cenário local, a desinflação, que pode ocorrer de forma mais rápida, ainda que o BC esteja dizendo que o ritmo está em linha com a expectativa. Além disso, vemos uma atividade econômica brasileira que está desacelerando, e principalmente o ambiente internacional pró-debate de corte de juros, o que já se vê nos Estados Unidos. Nesse ambiente, o Banco Brasileiro vai navegar 2024. O Federal Reserve dos Estados Unidos foi muito sensível à desaceleração da atividade econômica e não parece estar tão preocupado com o patamar atual da inflação. Como projetamos que essa desaceleração deve continuar daqui para frente, antecipamos a projeção de início do ciclo de corte para junho, mas há um risco relevante de que ela comece em maio. O mercado deu a probabilidade de corte de juros já em março. Achamos exagerado, mas é isso. Quer dizer, é possível que a gente tenha um corte já em março, e se isso se confirmar, nós teremos aí uma possibilidade concreta de uma influência muito positiva com relação à agenda Brasil de corte também dos juros. Vamos ficar atentos a esse movimento, mas eu acho que uma coisa conversa com a outra, certo? Uma coisa conversa com a outra. Eu queria também destacar que dentro dos nossos estudos, a gente percebe o seguinte: o interesse do investidor estrangeiro ele vem crescendo. O interesse do investidor estrangeiro vem crescendo. Depois eu atualizo os números que encerramos 2024. A expectativa de fechamento era de que tivéssemos um fluxo positivo do estrangeiro de 40 bilhões de reais no ano. 40 bilhões de reais no ano. Só para vocês terem uma ideia, em novembro, 21,1 bi ingressaram na Bolsa. No último recorte que eu olhei para estudar, nós já tínhamos, até o dia 19 de dezembro, a gente já tinha mais 13 bi que tinham ingressado na Bolsa. Depois eu atualizo esses números para vocês. Mas o que eu queria destacar aqui é que houve um apetite maior de outubro para cá do estrangeiro em relação ao Brasil. A BlackRock fez uma estimativa de 40 bi, fechando o ano de 2023. E aí eles disseram, esperam que 2024 o fluxo continue aumentando. A visão nossa é otimista, disseram eles, em relação aos fluxos para o Brasil. O investidor de países emergentes não está mais olhando a China como o seu principal ponto de atração. Antigamente, eles concentravam 40% dos seus recursos em China. Isso não vai acontecer mais. Então, esse dinheiro está buscando um redirecionamento. Os países que despertam interesse dos estrangeiros são Índia, México e Brasil. Mas, quando nós olhamos para a Índia já é um país que está com os preços altos, então já estão caros. Então, não é um destino preferencial. Aí nós temos o México. Mas o México é um país que, embora sólido, tem um mercado com pouca profundidade. Portanto, a bola da vez é o Brasil. É o país mais líquido e que tem demonstrado protagonismo, em especial no processo de transição energética, e isso tem sido uma pauta de interesse por parte do investidor estrangeiro. Então, a gente entende, diz a BlackRock, que o movimento para o Brasil vai aumentar em 2024. Tá? Quais são as projeções que eu gostaria de compartilhar com vocês? Separei duas projeções para o final deste ano, né? Separei duas projeções. A primeira, do Bradesco BBI, que projeta o Ibovespa a 157 mil pontos ao final de 2024. 157 mil pontos ao final de 2024.
A equipe de estrategistas do Bradesco destacou suas projeções para os mercados da América Latina e para o Brasil, apontam que estão otimistas em relação aos mercados domésticos, cautelosos em relação a fatores cíclicos globais. Adicionamos risco ao nosso portfólio em bens de consumo discricionário, imobiliários, small caps. Essa rotação de nomes nacionais de matéria-primas e defensivos leva em conta nossas expectativas de ventos favoráveis globais para ativos da América Latina, de cortes significativos nas taxas nos principais países da região e da provável compressão do risco político. Então, está aí uma projeção que eles estão fazendo de que o IBOV chegue no final do ano a 157 mil pontos. Né? E diz que essa posição é uma posição conservadora. Olha só que interessante. Previsão de 157 mil pontos é conservadora. Num cenário alternativo, em que o prêmio de risco acionista convergeria para a sua média histórica, o potencial de valorização para o próximo ano poderia aumentar em 10 pontos percentuais. Em nossa opinião, as ações brasileiras são atraentes e assimétricas em relação ao lado positivo. O consenso parece ser demasiado conservador no que diz respeito ao ajuste fiscal e flexibilização monetária. Então, está aí. O Bradesco, né, apontando 157 mil pontos e dizendo que é um cenário conservador que ainda poderia ser acrescido aí de mais 10% para o alto, tudo caminhando bem. Destacar algumas empresas que eles entendem que tem, que eles gostam mais para um portfólio de investimentos. Destacaram aí Petrobras, Direcional, Mercado Livre, Banorte, Gap, Fibra, Walmex, Águas Andinas, né? E essas seriam as preferenciais do Bradesco BBI, né? Então, tá aí. São as perspectivas do Bradesco para 2024, pagando 157 mil pontos. Outro banco que esse eu acompanho mais de perto e que eu gosto das análises, foi o Santander, outro banco que fez aí uma projeção para o final do ano. Quando você olha essas projeções desses bancos, corretoras, sempre, porque eu tento entender qual é a lógica que eles estão olhando, entendeu? Tomo nota, e aí depois construo a minha perspectiva, né? Então, o Santander estima Ibovespa a 160 mil pontos, e o Bank of America 145 mil pontos no final do ano, de 24. Então, o Santander apontou aí 160 mil pontos para o Ibovespa até o final de 2024, e o Bank of America 145 mil pontos. Eles destacaram aí a questão de um pouso suave na economia dos Estados Unidos. Eu diria que não vai ter pouso suave nenhum, que a economia não vai pousar, ela vai seguir voando, viu? Destacaram que o valuation ainda é atrativo do Ibovespa, quando você olha o PL, né, descontado, preço-lucro em torno de 8 vezes, é um padrão que está abaixo da média de 15 anos e nem sequer precificando o nível atual de rendimentos reais de 10 anos, disse o banco. O pior do crescimento do lucro por ação ficou para trás, depois de cair cerca de 20% em 2023. O Santander espera ver lucros recuperarem 15% este ano. O posicionamento ainda leve de agentes financeiros, de acordo com o novo Santander, os maiores hedge funds do Brasil ainda não estão alocados em ações. O povo está todo na renda fixa, viu? Os investidores institucionais brasileiros estão todos na renda fixa. Esse fluxo vai começar, pouco a pouco, voltar para a renda variável. Os estrategistas do Bank of America também destacaram uma perspectiva de 145 mil pontos para a Bolsa, vendo melhorias nas tendências operacionais para a maioria dos setores, cenário global mais favorável para o minério de ferro e petróleo, valuations atrativos, quando a gente olha para os indicadores do país, e com relação a risco, ele diz que a visão de risco tem aí a ver com alguns efeitos produzidos pela reforma tributária, de regulamentações, que precisa ficar atento. Em termos de ações, eles destacaram que há um sentimento aí positivo com relação a
a melhoria da situação de muitas empresas aí, de mineração, construção, varejo, bancos, transportes, consumo. Então, é um pouco essa perspectiva. Na carteira para ações brasileiras, eles destacaram Cury, Petrobras, Prio, Cosan, Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, B3, BTG, Apevida, Rumo, Vale, Alus, Eletrobras, Equatorial e Sabesp. Então, é um pouco isso que eles destacaram para o olhar, né, em relação a 2024, certo? É um pouco isso que eles destacaram. Um estudo que eu queria compartilhar com vocês, eu acho que esse estudo é muito interessante, ele nos mostra uma possibilidade de crescimento de bolsa. E esse estudo é bacana porque ele pega exatamente uma máxima histórica lá de 2008, foi feito pela Economática, e olha que coisa interessante que eles estão dizendo nesse estudo. A gente precisa dar uma olhada nessas coisas porque elas nos estimulam a refletir sobre uma perspectiva diferente. Eu sempre uso de referência, quando eu vejo falar, a gente atingiu a máxima histórica em real, mas em dólar não, em dólar nós estamos distante, né? Então, veja o que eles dizem nesse estudo, né? Apesar do otimismo do mercado, que fez novas máximas históricas aí, superando as notas aí de junho de 21, quando tínhamos 130.776 pontos, o estudo da Economática compara a evolução em pontos do principal índice ao longo dos anos, em valores nominais e reais, ou seja, corrigindo estes valores pela inflação. O levantamento mostrou que, nominalmente, o Ibovespa está próximo de sua máxima histórica, mas quando você corrige o desempenho da Bolsa em anos anteriores pelos patamares atuais de inflação medidos pelo IPCA e pelo IGPM, a gente chega a outros cenários que a gente deve considerar. Quando a gente pega, por exemplo, a máxima de maio de 2008 e traz para atualização, nos mostra que essa máxima de 2008, atualizada pelo IPCA, estaria hoje, o IBOV, em 177 mil pontos, atualizado pelo IPCA. Quando atualizado pelo IGPM, em 212 mil pontos, atualizado pelo IGPM. Então, isso serve para quê, Clóvis? Para ter uma referência. Serve para ter uma referência. Se você pegar o IBOV em dólar, estaríamos em 240 e poucos mil pontos. Então, é uma referência para a gente raciocinar, para a gente perceber o potencial que nós temos ainda de crescimento. Para finalizar esse estudo de fevereiro, eu quero comentar aqui sobre as agências de classificação de risco. Nós temos aí 3 grandes agências de classificação de risco, elas falaram sobre o Brasil recentemente. Existe uma outra que não é tão grande, mas que também tem falado sobre o Brasil, e nós não devemos descartar o que ela fala, entendeu? Não devemos descartar. Então, porque eu acho que ela vai antecipar o movimento das outras. Então, vamos lá. A Moody's, agora, em 2022, ela chegou a reafirmar a nota do Brasil, manteve uma perspectiva estável, e ela andou se manifestando com relação à economia brasileira, né? Aí, além da Moody's, nós tivemos a Fitch, mais recentemente, agora, este ano de 2023, dizendo que confirmava o rating do Brasil em BB com perspectiva estável. Foi o que disse a Fitch, né? Deixe-me compartilhar aqui a tela com vocês, um instante só. Então, eles confirmaram o rating em BB, dando uma perspectiva estável para a nossa economia, citando aí a força da econômica, a diversidade, né? Então, eles confirmaram esse rating soberano em BB, com perspectiva estável. Ele tinha sido elevado em julho passado, né, e a agência citou o desempenho macroeconômico e fiscal acima do esperado em meio a choques sucessivos dos últimos anos, políticas proativas e reformas. A Fitch também alegou que tinha uma boa expectativa de novo governo trabalhando para melhorias adicionais.
Então, esse foi a manifestação da Fitch recentemente. Depois da Fitch, nós tivemos a Standard Poor's, outra grande agência de classificação de risco, a Standard Poor's, falando sobre a situação da economia brasileira. E o que eles falaram? O que a Standard Poor's disse? A Standard Poor's nos coloca que a nota ficou de BB-, foi elevada para BB, após a aprovação da reforma tributária, uma perspectiva estável. E aí eles disseram que o movimento reconhecia o que estava sendo feito do ponto de vista de políticas pragmáticas no país nos últimos 7 anos. Reformas anteriores, como antes da tributária, né, reformas da Previdência, autonomia do Banco Central, estabelecimento de regras fiscais, uma série de reformas microeconômicas em diversos setores, tudo isso junto e misturado, fizeram com que a percepção do Standard Poor's melhorasse com relação à nossa economia. Então, por conta disso, eles também passaram a ter uma visão mais positiva. Nós estamos olhando essas agências grandes a 2 passos de recuperar o grau de investimentos. A 2 passos de recuperar o grau de investimento. Importante a gente ter essa ideia. Cada avaliação de uma agência dessa demora em torno aí de 9 a 12 meses para acontecer. Então, estamos falando de uma perspectiva de 2 anos, de que talvez em 2 anos pudéssemos estar à porta de uma recuperação do grau de investimento quando olhamos para essas agências grandes, a Moody's, a Fitch e a Standard Poor's. Só que existe uma outra agência, não tão grande, mas que por isso também não deixa de ser importante, né, que é a Austin Rating. Ela vem ressaltando a melhora no ambiente fiscal, elevou recentemente a perspectiva do Brasil para positiva, né, dando sinais de confiança no mercado de consumo, no ambiente empresarial e na condução do governo. Então, a nota de crédito soberano, ela foi colocada como de estável para positiva, colocando o Brasil com a nota BB+. A classificação é uma classificação positiva, isso não acontecia desde janeiro de 2020, né? E o rating de crédito soberano reflete a capacidade do país de honrar seus compromissos financeiros. Estamos, quando olhamos para a Austin Rating, a um degrau, a um passo para voltar a atingir o grau de investimento do Brasil. É uma questão de tempo para que os fundamentos da política monetária, equilíbrio fiscal e retomada da confiança do consumidor e indústria se consolidem para que essa conquista aconteça. Segundo a agência, a mudança de perspectiva em moeda local refletiu a melhora do ambiente fiscal doméstico por meio da aprovação do novo arcabouço fiscal, que prevê a retomada do equilíbrio das contas públicas já a partir de 2024. Além disso, também pesou na decisão o quadro recente de melhora dos indicadores antecedentes, como, por exemplo, o índice de confiança empresarial, industrial e dos consumidores, disse a Austin Rating em comunicado. Então, eu quero dizer que eu acredito que, muito provavelmente, nós vamos conquistar o grau de investimento primeiro na Austin Rating, e eu trabalho com horizonte de tempo de 2025. Horizonte de tempo de 2025. Vocês viram que a Standard Poor's mencionou aí uma série de reformas, né, aprovadas de 2017 para cá, 2016 para cá. Eu queria dizer, quem faz mentorias já acompanha isso comigo, que o Luiz Fernando Figueiredo, que já foi diretor do Banco Central, ele destacou isso num artigo muito interessante há tempos atrás, em setembro, falando sobre o PIB potencial. E que isso é o que os analistas, sobretudo do Boletim Focus, a turma da Faria Lima, a turma da Bolha, os pessimistas, não tinham dado importância para isso. Então, ele disse que parte dessa dinâmica da força do crescimento da economia brasileira está associada ao PIB potencial, né, que não é captado pelas estatísticas, pelos estudos, pelas pesquisas que são base para a projeção do PIB feito pelo Boletim Focus. Por isso, no ano que passou, a turma da Faria Lima, a turma do Boletim Focus, dizia que o PIB ia crescer 0,8%, a gente caminha para 3%. E nos últimos anos, todos eles erraram. E vão errar de novo agora em 2024. E por que erra tanto? Porque não enxerga o efeito desse PIB potencial. E o que é essa história de PIB potencial?
Na verdade, é um conjunto de coisas que vem acontecendo há cerca aí de 8 anos, mais ou menos, e que essas coisas estão infringindo uma dinâmica muito grande para a economia brasileira. São mudanças positivas, tanto do lado micro como do lado macro. Aí a gente tem uma série de coisas. A gente tem a reforma trabalhista que foi aprovada, você tem a reforma da Previdência, você tem o marco do saneamento básico, você tem a autonomia do Banco Central, você tem a lei do bem, você tem agora a reforma tributária, você teve o teto dos gastos, o arcabouço fiscal, e tudo isso junto e misturado tem fazendo com que a economia brasileira cresça de forma muito rápida, sustentada, entendeu? São os marcos regulatórios das ferrovias, do saneamento, das startups, a lei da liberdade econômica, tudo isso tem feito com que o PIB brasileiro cresça acima de todas as expectativas. Isso vai continuar acontecendo. Cada nova reforma se soma e dá mais dinâmica e velocidade a este movimento. Vem agora para 2024 a reforma administrativa. Nós sim, vamos aprovar uma reforma administrativa. Vamos ter uma segunda parte da reforma tributária que vai tributar a renda. Tudo isso eu acho que vai ajudar em muito para que a nossa economia vá melhorando. E isso vai contribuir, no meu modo de entender, para que em 2025 a gente recupere o grau de investimento para o Brasil, que é uma espécie de selo de qualidade. Diversos investidores de grande porte vão poder investir, e hoje eles não podem porque nós não temos o grau de investimentos. Depois falo um pouco mais sobre isso, num outro estudo de outro mês, para mostrar a importância desse grau de investimento, porque na máxima histórica em dólar foi logo após a gente ganhar o grau de investimento. E aí a gente estaria em 240 mil pontos, 240 e poucos mil pontos, certo? Muito bem, eu espero que esse estudo tenha servido para você, para ter uma visão ampla do que eu estou enxergando em relação ao mundo externo, ou seja, China, Estados Unidos e Europa, e o que eu estou enxergando em relação ao Brasil. E vocês devem já ter deduzido que eu estou me mantendo muito otimista com relação ao que esperar para este ano. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê seu comentário, me mande um feedback para que a gente possa seguir melhorando cada vez mais para te entregar um conteúdo de excelência. Fiquem com Deus, excelentes investimentos nesse ano que se inicia. Tchau.